Bom dia, Paty. Bom dia, Pá. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao nosso programa Biscoito ou Bolacha. Aqui nós discutimos estratégias para te ajudar você a deixar de ser aquela mãe totalmente estressada para se tornar naquela mãe propaganda de margarina. Eu sou a Paty Rodrigues. E eu sou a Paty Teixeira. Bom dia. E o tema de hoje, nós vamos falar sobre grito. Você grita com o seu filho para ele parar de gritar? Paty, fala mais sobre essa história de gritar para não gritar. Como funciona isso? Gente, a brincadeira que a gente fez aqui é porque tem muita mãe que fala assim, né? Para de gritar, moleque! Né? E aí eu falo assim, nossa, meu Deus. E eu não tô falando nossa do outro não, tá? Eu já fiz bastante disso e tô numa prática, num exercício para realmente trazer uma reflexão e realmente parar com isso, porque não faz nada bem para os nossos pequenos e nem para a gente, né? Sim, não faz, Paty. E assim, eu sei que tem muitas mães que já têm consciência disso, né? Já viu tutoriais, já tem esse conhecimento de que gritar não é uma coisa legal. Mas eu percebo que mesmo assim, eu estava uma vez no shopping e aí eu vi uma criancinha se jogou no chão e começou a berrar, gritar, fazer um baita escândalo. Aí veio a mãe desesperada e o que ela fez? Começou a gritar mais alto ainda que a criança. Então ficou aquela gritaria, aquele berreiro, as pessoas começaram a ficar em volta, tentando ajudar, mas não sabendo como. E aí eu falo, meu Deus, que situação difícil. Claro, a gente sabe que que gritar não é uma coisa legal, mas o que fazer, né, numa situação tão difícil, uma situação como essa? Paty, na verdade, eu vou falar que sabe, mas às vezes não sabe, né? Tem mãe que não sabe. E mesmo quem sabe, só a informação por si não é suficiente. Entende? Então, o que aconteceu aí nessa situação aí, né, dessa mãe com esse filho, gerou uma disputa, né, entre os dois, né? Então, ao invés de existir um respeito hierárquico, existiu uma disputa, como ele tá ali batendo com ela e ela batendo com ele ali, né? E não vai ter fim isso. Por quê? Porque as crianças, Paty, nós, seres humanos, nós aprendemos por observação, né? Então, a gente aprende o que a gente vê, o que a gente participa, não o que falam pra gente. Falar para você assim, Paty, ó, a partir de hoje, você vai todos os dias prender seu cabelo assim. Passou 5 minutos, 10 minutos, você não vai nem lembrar direito que eu falei isso para você. Entendeu? Se você não praticar isso, se você não colocar isso no seu cotidiano, isso não vai acontecer sozinho. A informação, por informação, é como você assistir a televisão, né? Então tá lá na Rede Globo, e aí apareceu uma notícia lá que você deve usar máscara todos os dias porque tem o Covid, né? Se você não colocar, você não começar a fazer isso, se você não vê exemplos de pessoas fazendo isso, você não vai fazer. Isso é com a maioria das pessoas. Então, vamos colocar assim, se a água não bateu na bunda, né? Você não vai começar a nadar, né? Então, às vezes a gente precisa provocar isso. Por exemplo, aqui em casa, a gente provocou o desafio dos 21 dias, né? Inclusive por uma técnica que você me apresentou, que para a gente adquirir novos hábitos, a gente precisa de pelo menos 21 dias de atividade, né, contínua, para que a gente realmente tenha o novo hábito. Então, o que foi o combinado? 21 dias sem gritar. Se eu gritar, eu volto no 1. E começo o desafio de novo. Por quê? Porque realmente a gente quer implantar um novo hábito aqui dentro da minha casa. Que legal, Paty. Então, pelo que você está me explicando, eu estou entendendo que, por mais que a pessoa tenha consciência que gritar não é uma coisa legal e ela não quer fazer aquilo, na hora que acontece a situação, vem o automático.
E aí, no automático, ela acaba gritando. E é um hábito, né? Pelo que você está falando, é um hábito que se criou por aquilo que ela aprendeu. E para ela mudar esse hábito, né? A gente fala de 21 dias ou mais, começa com 21 dias, mas dependendo do hábito, ele é mais tempo. E é muito interessante enxergar essa questão do grito como um hábito, que deve ser alterado e mudado. Ou seja, a gente consegue alterar, desde que a gente tenha algumas características, né? Eu espero que você, até o fim dessa live, você fale pra gente o que fazer, como Opa! fazer para mudar, porque aparentemente não é nada fácil, né? Se é uma Não, coisa que tá Paty. ali. É Se é uma... cultural, né? Eu entrei ali na tua pergunta, mas porque veio para mim uma coisa muito forte, que é a questão da cultura, né? A cultura, ela é muito forte, né? Vamos pegar um exemplo aí, por exemplo, a situação das mulheres que estão hoje colocando a voz ativa, né? Que ainda Sim, é muito difícil, né? Olha o sofrimento que é para elas conseguirem denunciar um abuso, algo que elas não queriam e que a cultura, né, faz com que, não, a gente tem que falar assim para o homem, a gente tem que estar ali, então a culpa é nossa de tudo. Então, olha só, a gente já tem um exemplo, por exemplo, assim, de uma mulher na mídia, por exemplo, a Dani Calabresa agora, denunciando uma sim. pessoa tão forte, tão evidente quanto o Márcio, né, que está ali, duas pessoas que são muito fortes, muito evidentes, né? Só que o Márcio, se for ver, ele ainda é até mais evidente do que ela. Mas ela tá ali colocando a sua voz. Mas isso é uma quebra. Percebe que isso é uma quebra de padrão cultural que vem sido trabalhado. Porque se alguém não começa a fazer isso, ninguém vai começar. A gente vai continuar tendo o mesmo tratamento e recebendo o mesmo tratamento que as nossas avós tinham, né? Então, por exemplo, assim, para minha avó, por exemplo, era normal tudo que meu avô queria. Eu me lembro, sabe, olha, uma situação absurda que me veio na cabeça agora. Eu me lembro da minha bisavó falando timidamente sobre como que era a questão do sexo na casa dela, né? Ela falava assim que o lençol tinha um furo e tinha um bordado, porque a gente perguntou o que, que era aquele bordado. Não, é sério isso? É sério isso? Tinha um bordado, assim, sabe? E tipo assim, era papum, não tinha nem preliminar o negócio. Imagina, então ela falava assim que ela não gostava disso. Gente, foi a minha bisavó que falou isso. Que Tinha, coisa. porque, e a situação de a gente saber sobre isso foi porque a gente pegou o lençol e daí a gente perguntou por que que aquele lençol tinha aquele buraco com um bordado bonito, bordado até, eu falava assim, só com um buraco no meio. Gente, isso é real. Isso é real. Não tô Ai, brincando. Paty, desculpa, mas eu acho que eu ia rir muito uma situação como essa, um bordadinho. Como assim? Isso é Mas um enfim, link. olha só, né? A diferença de gerações, né? É, Olha que maluco isso, né? No tempo das nossas avós, bisavós, como elas eram submissas e como o grito imperava como algo certo, né? exato. Submissão total. Então, naquela época, se fosse essa conversa de hoje naquela época, seria absurdo, né? Como Exato. assim? Não gritar. Como assim grito é errado? Grito é certo, né? Viver no grito é certo. Se o lençol é É, certo, imagina o grito. Paty, e a cultura, ela é tão forte, por exemplo, assim, acho que foi ontem, não sei, eu entrei num dos grupos de Facebook, não lembro se foi de Facebook ou WhatsApp, e a menina colocou uma situação assim, que a mãe dela criticou ela porque ela postou uma foto amamentando o filho, né? O marido aceitou, achou normal, mas alguém da família criticou e a mãe dela foi contra ela de amamentar em público. Olha que coisa ainda, né? A gente fala de amamentação de forma tão tranquila, né? Eu amamento meu filho fazendo live. Como assim, né? Mas é cultura, né, Paty? Então, a gente precisa mudar isso. Então, eu não estou falando assim, essa mãe está errada, essa mãe. É o jeito que ela foi criada. Mas a gente precisa fazer essa mudança de padrão. Porque senão, se a gente não fizer o exercício, a gente vai poder sentir essa culpa, a gente vai poder sentir. Se a gente tem a informação, mas eu não sei como fazer, então como que a gente faz para mudar isso? Esse padrão precisa realmente ser mudado.
Sim, sim. Nossa, muito interessante, né? Trazer todo esse contexto, essa questão do como isso se reflete no modo automático, como a gente ainda faz com os nossos filhos, né? Gritando naquele impulso. E, enfim, já que não é certo gritar, né? Por que que gritar é errado no sentido como que eu consigo transformar isso? Como que dá para transformar? E de que forma a gente transforma? Se é imediato, como é que eu consigo fazer isso, Pátia? Ajuda a gente. Tá, bom, vamos lá, né, gente? Existem várias questões. Bom, o primeiro é esse que a gente falou sobre a informação. Você entender que o grito não é legal, né? Por que que o grito não é legal? Vamos falar sobre isso que eu acho que é super importante. O grito, ele não é legal porque ele provoca na criança uma baixa autoestima, né? Então, existem muitas pesquisas que falam sobre isso. A gente reproduz o grito porque a gente vem aprendendo isso, é cultural, né? Então, a cultura, ela é forte. Então, não é então falar assim, a gente passa a informação e pronto. Não, não passa a informação e pronto. A gente passa a informação e passa uma série de exercícios que a mulher consiga fazer isso de forma mais tranquila. Serve para homens também, mas como eu estou falando aqui com mães, então eu estou falando diretamente com as mães, né? Mas se elas quiserem compartilhar com os maridos, com os filhos, com os pais, não tem problema. Então, ele é cultural, é difícil. Por que não gritar? Porque o grito, ele traz essa baixa autoestima. E a gente vai seguir reproduzindo isso. Aquela história do cachorro grande e o cachorro pequeno, né? Quem grita, e o outro acua. Então, como é que eu vou reproduzir isso no futuro? Então, isso vai me trazer alguma coisa, isso vai me trazer e alguma coisa que não é positiva, porque ou eu posso reproduzir isso sendo um bicho acuado, e isso não significa ser tímido, isso não significa nada, significa que se alguém gritar comigo, eu vou abaixar a minha cabeça, vou pôr meu rabinho entre as pernas, pode ser num trabalho, pode ser na situação que for, e vou aceitar isso como, Sim. como um ponto na minha vida. Ou então eu posso ser o bicho que acua, né? E eu acho que a gente precisa trabalhar em relação ao respeito e não acuando as pessoas, e não com respeito e não com o medo, né? Então, onde a gente trabalha com um, onde a gente trabalha com o outro, né? Então, esse é o ponto. E aí, como começar a transformar tudo isso? Então, a gente Sim. começa com a informação, né? Que é falar, a informação não é suficiente, mas ela é o início de tudo. A gente entender que o grito não é bom. A gente entender que o grito, ele é relativo às palmadas, né? Então, quando as pessoas entenderem que o grito traz a mesma sensação que a palmada traz, e ainda assim, hoje a palmada, a gente vai falar sobre isso num outro episódio, mas que a gente entender que bater é semelhante a gritar, e gritar é semelhante a bater, a gente vai falar, opa, né? Estou fazendo errado, estou fazendo algo que não está sendo bom para o meu filho, e também não está sendo bom para mim. Sim. Porque vamos pensar, Paty, você grita com seu filho ou grita com alguém. Você gritou com a pessoa, na sequência você tá feliz? Nossa, como eu tô feliz, eu acabei de gritar com meu filho, eu estou super leve, ai, que delícia! Eu gritei. Não, você sai Obrigada. péssima da situação. Sim. Entende? Você gritou com seu filho, você se encheu de adrenalina da pior forma possível e você está estressada, e isso contribui com o seu estresse, sabe? Sim. Contribui para o seu Sim. mau dia, contribui para o seu mau momento. Então você não vai estar feliz como na propaganda de margarina se você gritou com seu filho. Então esse é um assunto extremamente pertinente para a gente conversar aqui, porque a gente precisa mudar o grito para a gente estar bem na foto, para a gente estar com um sorriso no rosto enquanto a gente está tomando café da manhã, certo? Porque tem gente que já começa gritando
Desde pequenininho. Tem o vídeo do Porta dos Fundos que fala isso, né? Que é a mãe super estressada, gritando com o filho, gritando com todo mundo no café da manhã, todo mundo um gritando com o outro, e vira aquela bagunça, né? Que é engraçado a gente ver de fora, mas a gente viver isso não é nada engraçado, né? Sim, sim. É extremamente estressante. Imagino a culpa que deve dar nessa mãe, né, Paty? Que tem informação, de repente, de que ela sabe que gritar não é legal, só que na hora de fazer ela acaba gritando. Então, na hora que grita, deve realmente causar um grande desconforto, né? Porque e agora? Gritei. Sabia que não podia e gritei. E aí? E aí? Aí, então, a gente começa os passos aqui, né, do meu treinamento, né, aqui que eu tô praticando bastante também aqui em casa. Paty, as minhas referências, elas vêm muito do teatro, né? Então, no teatro, a gente provoca uma mudança de personagem rápida, muitas vezes. Às vezes, a gente precisa trazer a emoção do personagem, aí a gente precisa neutralizar essa emoção. Então, quais são as ferramentas que eu utilizo ali e que a gente consegue isso de uma forma muito rápida, muito legal, muito, né? Mas a gente está falando aqui de construção de hábitos. Então, essa construção de hábitos, ela não vai ser um momento de um espetáculo em que aquele personagem não era eu. Então, a gente vai começar a fazer isso no dia a dia, certo? Então, é como se a gente fizesse um exercício todos os dias. E isso vai trazendo essa referência dessa mudança de hábito, tá? Então, o primeiro passo que eu já falei, você recebe a informação, né? Porém, a gente vai trabalhar com as crianças na prevenção. Então, eu chamo de passo número 1 a prevenção, a gente não chegar no grito. Como que a gente não chega no grito? A gente prevenindo o problema, né? Então, se eu observei os meus filhos e vi que eles estão começando a entrar numa situação que isso pode se complicar depois. Então, por exemplo, assim, eu estava aqui outro dia com as crianças sentadas aqui na mesinha, né? E o Gustavo pega o carrinho dele e começa a atacar o carrinho dele e tal. A Alicia já sabe que isso não pode, porque ela é maiorzinha, né? Porque isso pode machucar tanto ele quanto ela, né? Porque se ele taca o carrinho e bate, né? Isso vai dar um problema. Então, se ele Sim. faz isso e acontece de machucar alguém, já é um motivo para eu gritar, por exemplo. Sim. Entendeu? Então, opa, a situação tá ali. Então, o que eu faço? Eu trabalho na prevenção. Eu vou lá e converso com eles. Mudo o foco. Primeira coisa, eu mudo o foco deles. Ok. Guga, vamos brincar de outra coisa? Eu dou uma outra atividade para ele, que é fácil a gente falar também, mas você tem que pensar rápido, que atividade que eu vou dar para ele. Então, observar os seus filhos e saber o que eles gostam, por exemplo, é muito legal. Por exemplo, se o Gustavo gosta de Waka Waka, né? Que é a dança da Shakira, que ela dança e tem um joguinho e tal, né? Porque eles dançam Just Dance, né? Aqui em casa. E daí a gente fala, vamos dançar o Waka? Aí ele já vai, tipo, pega o controle e vamos pôr o Waka para eles dançarem, né? Porque daí eles copiam a dança do Just Dance aqui, né? Então é uma atividade corporal que a gente desenvolve. Então, eu sei que ele gosta de fazer isso. Então, eu já vou imediatamente em alguma atividade que ele gosta. Tem o carrinho que faz bebê e que a gente gira a chavinha, né? E a gente gira a chavinha, automaticamente ele já ele gosta de fazer isso. Então é fácil tirar ele de uma outra atividade perigosa e jogar ele para né? E direcionar ele para aquela atividade que ele gosta, né? Então, eu tenho alguns pontos de referência, algumas coisas que eu observo no meu filho que eu sei que ele gosta, ou então alguma coisa que chama a atenção. Uma coisa que chama a atenção, barco, por exemplo. Né? Olha o barco, né? Então, sabe uma coisa que me veio na cabeça agora? Eu lembro quando a Alice chorava muito dentro do carro, e eu dirigindo, e eu precisava chamar a atenção dela para alguma coisa. E eu falava assim, olha a árvore! Né? Olha! Só que não é um olha a árvore, entende? A expressão da gente chamar a atenção para aquilo, ela vai fazer com que a criança olhe para aquilo. Opa, se a minha mãe está fazendo isso com essa expressão, isso com certeza é muito bom.
né? É. Então, o que eu fazia? Olha! Ai, que árvore mais linda! Gente, que coisa fascinante! Bom, eu acho que eu provoquei na minha filha uma paixão pela natureza fazendo isso. Olha a árvore. Olha a árvore! Olha a árvore, né? Então, e era assim, por quê? Porque eu não tinha outra coisa para mostrar para É, ela. Então, eu olhava que tinha árvore, olhava que tinha nuvem, olhava que tinha não sei o que lá. Então, eu pegava e provocava essa observação nela, sim. né? Luzinha, tipo assim, era noite, estava dirigindo, eu me lembro que estava dirigindo para Rio Preto. E eu falava assim: olha as luzinhas da cidade, luzinha, luzinha, luzinha da cidade. Me lembro até hoje a musiquinha que eu cantava para ela há 7 anos atrás. Porque ela tinha Ok. um ano e pouquinho, entendeu? Então ela chorava porque ela queria que eu pegasse ela no colo, ela queria, né? E eu falava, Luzinha, Luzinha, Luzinha da cidade. Não tinha tablet, né? Eu, pelo menos, não tinha, né? Então, era assim, muda o foco, né? Então, eu estou achando interessante que esse primeiro passo, você está falando em algo de percepção. Então, eu percebo que é um momento de que vem o impulso do grito, e se vem o impulso do grito é porque tem algo acontecendo, tem algo que está desestruturado. Porque se tivesse estruturado, não vinha vontade de gritar. E aí seria o mudar o foco. Né? Perceber, é a percepção da mãe e a percepção do que a criança gosta, né? Ficar observando o que a criança mais gosta e colocar lá como o seu arquivo de coisas para poder fazer no momento em que for o momento que vem para poder ter o grito, Isso, né? se a Então, porque pessoa cada tiver criança dificuldade, se a pessoa tem sua tiver característica. dificuldade, né, Paty, sim, ela pode até listar, coloca, marca no papel. Tipo assim, meu filho gosta disso, 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 disso. Aí, tipo, vai para a lista, entendeu? Vai para a lista. Ou então faz uma expressão muito grande sobre alguma coisa que tiver acontecendo no ambiente. De repente, você pode pegar, sei lá, essa tampa de leite aqui, que é o leite garrafão, né? E depois, gente, olha aqui o que eu achei! Nossa, de onde será que veio essa tampa? Né? Muda o foco deles, traz isso. Porque daí, a hora que ele voltar, ele já não vai mais estar atacando o carrinho. Entende? Pronto, já foi. Acabou. Né? Se a pessoa chamar a atenção dele, para com isso, você gostava de jogar carrinho, você já sabe que não pode. Não, muda o foco, já foi. Entendeu? E ele vai ver que aquilo lá não era tão interessante quanto a tampinha do leite. Entendeu? Interessante. É isso, muda o foco deles. Então, primeiro passo, muda o foco deles. Percebeu que a coisa vai acontecer, muda o foco deles, né? Então, e isso vai te trazer uma paz interior incrível, porque você não se estressou, você não chegou no estresse. E ainda por cima foi divertido, porque você teve que criar. E quando a gente cria, Paty, é interessante falar sobre isso também, a gente joga com o lado do cérebro, né? Porque a nossa razão, ela tá do lado esquerdo do cérebro. E a nossa criatividade está do lado direito do cérebro. Então, a gente sai um pouquinho da razão e vai para o modo diversão. E a Ok. criação está lá no modo diversão. Então, você faz o seu cérebro atuar dessa forma também. Então, você também começa a trabalhar com um alívio do seu estresse. Nisso também. Legal. Muito bom, gostei. E qual seria o próximo passo? Esse é o próximo passo número 1, então deve ter o 2. O que é o 2? O passo número 2, quando começa a subir, né? Então, tipo assim, você já falou uma vez, não deu certo. Falou 2 vezes, não deu certo. Não sei o que lá, a criança voltou na situação. Sabe aquela criança ioiô, né? Que vai e volta, vai e volta, vai e volta. E você começa a entrar, né, naquela situação de que você vai gritar. Então, você muda o seu foco. Ok. Tá? É importante mudar o foco deles, tenta ser um pouco mais persuasiva no foco deles, para eles não continuarem, mas aí você chega neles e fala assim, ó, chega bem pertinho, abaixa neles e fala o seguinte: escuta aqui, mocinho, você acha que essa atividade está correta?
faz eles pensarem sobre a situação. É muito importante a gente jogar os nossos filhos para reflexão, né? Legal. Então, o que você faria no meu lugar se você visse a mamãe fazendo isso? Entendeu? Joga para eles. Eles são inteligentes, Paty. Paty, mas mesmo bem pequenininho, 2 aninhos de idade, consegue entender? Consegue, Paty. Eu abaixo com o Gustavo. Lógico que a linguagem às vezes é um pouco diferente, né? Porque cada um deles existe uma linguagem diferente. Mas eu converso com o Gustavo com muita naturalidade, né? E realmente converso com eles, porque a conversa ela faz muito parte do cotidiano, né? E eles estão aprendendo a linguagem. Ah, mas meu filho nem fala ainda, porque tem crianças às vezes com 1 ano e meio que tem uma dificuldade com a fala, né? Aqui não é o caso, que o Gustavo fala bastante, mas a gente não tem que ficar comparando eles, a gente tem que entender o grau de cada um. Então, mesmo eles sendo pequenininhos, isso inclusive é um estímulo de comunicação, né? Então, quando eu abaixo com meu filho e eu olho nos olhos dele e converso com ele, né? Ele vai se sentir. Lembra aquela coisa do cachorro grande e cachorro pequeno? Então, aqui eu ponho um de frente para o outro, né? Eu falo, escuta aqui, mocinho, isso aqui, tá certo isso? Eu nem preciso falar muita coisa. Eu uso, com o Gustavo, por exemplo, eu uso menos palavras. Eu economizo as palavras, mas vou mais na ação. Legal. Então, por exemplo, assim, eu falo assim, tá certo isso? Olha o carrinho. Se bate na cabeça, faz dodói. Ai, dói, dói. Lembra tal coisa que aconteceu? Dodói. Lembra que o Gustavo bateu? Fez dodói? Dodói. Mamãe chora, alguém chora, a Tata chora, o Guga chora. Chora, sabe? Chora, chora. Entende? Então eu vou bem pertinho deles, eu tô até vindo pertinho aqui de vocês, né? Para poder sentir isso. Por quê? Porque eu vou bem pertinho dele mesmo e converso com ele assim. Né? Isso é uma técnica pedagógica, inclusive. Muitas professoras, eu não vou falar de forma geral, mas muitas professoras utilizam isso em sala de aula, porque é difícil, às vezes, lidar com muitos alunos ao mesmo tempo. Né? E aí, se você não falar dessa forma, às vezes fica aquela coisa evasiva. Eu não sei se é para mim ou se é para o outro. Então, vem aqui. Olha, acontece isso, isso. Você entendeu? E às vezes eu até pergunto, entendeu? Você entende isso? Entendeu? Dodói? Aí às vezes ele repete, dodói. Pronto, acabou. Ele entendeu que a coisa aconteceu. Então, às vezes você precisa chamar a atenção, porque eu não estou aqui falando, você não grita com os seus filhos e deixa eles sambar na sua cabeça. Entendeu? Okay. Não é isso, eles precisam de limite e você é responsável por isso. Você, como mãe, é responsável por isso. Por colocar o limite nas crianças. Mas a forma com que você vai fazer isso pode ser menos difícil, tanto para eles quanto para você. Okay. Interessante. Muito bom, Paty. Eu acho que só o passo 1 e o passo 2 já muda um pouco, né? Essa concepção de que o grito é a única opção. A gente já consegue enxergar que existe uma abordagem que dá para fazer, que tem como. Uhum. E se mesmo assim não conseguir, dentro dessa situação, pode falar. Isso, só uma conclusão sobre o item anterior, você vai mudando o seu foco também, né? Tipo assim, tenta fazer alguma coisa também que te atraia, né? Sei lá, foi lá, conversou com eles, mas pega o celular e fala, deixa eu pôr uma música aqui agora, entendeu? Okay. E vai cantar, vai fazer alguma coisa e tal, né? Aí, conforme você já estava perguntando, né? Se o grito veio, né? Então, o grito chegou, você gritou. Aí, você vai usar esse mudar o seu foco com mais persuasão ainda, né? Então, você realmente precisa fazer alguma coisa. Aqui em casa, eu uso a estratégia de tornar o meu grito alguma outra coisa. Como assim? Isso é engraçado. Lá vem. O Eric falou assim, eu estava falando sobre isso, né?
E o Eric falou assim, quando você faz isso, eu fico olhando a cara da Alicia, porque ela fala assim, minha mãe é uma louca. Gente, porque sem brincadeira nenhuma. Eu faço assim, ó. Alicia! Por que você está fazendo isso? Gustavo, Gustavinho, por que você está fazendo essa parte? Então eu começo a cantar com o meu próprio grito para começar a mudar o meu foco e o deles automaticamente, né? Por quê? Porque, tipo assim, minha mãe tava brava comigo. Agora ela ficou louca. É porque vem o impulso do grito, né? Eu imagino Já assim, veio, porque o sim. passo 1, o passo 2, você até conseguiu controlar, mas no passo 3, pá, veio o grito. E aí saiu. Depois que sai, você vira música, transforma esse grito em música, e aí deve parecer uma loucura mesmo. E aí Né? é onde vem a Porque, informação, né? A informação sim, chegou, falou, opa, peraí, eu tô num desafio. Tem que cumprir o desafio. E eu já gritei, caramba, peraí. Né? Eu não posso. Porque é observar, se auto-observar. Né? Você sim, perceber aonde. E você observar também quando você grita. Né? Porque o quando você grita também é essencial. Por que eu grito? Eu grito porque aqui, por exemplo, eu grito quando eles estão fazendo coisa perigosa. Normalmente quando eles estão sim, fazendo coisa perigosa. Né? sim. Significa que eu tenho que deixar? Não. Eu tenho que falar. Mas um exemplo de, por exemplo, assim, às vezes a gente grita, inclusive, em um momento que pode ser até mais perigoso para eles. O nosso grito pode trazer um perigo a mais ainda. Por exemplo, assim, o Gustavo estava passando de uma cadeira para outra. As cadeiras não estavam encostadas umas na outra, elas estavam separadas uma da outra, né? E daí, o que aconteceu? Eu vim da cozinha e vi ele fazendo isso, e é perigoso para ele. Fez 1 ano e 10 meses, né? E daí ele subiu na cadeira, que é até normal para ele fazer isso, ele já tem habilidade de subir na cadeira, mas agora ele está querendo explorar outra habilidade, que é de passar por uma cadeira para outra. Se eu grito, ele pode olhar para mim e soltar a mão de onde ele está. Então eu vim calmamente, só que não, e tirei, filho, vamos brincar de não sei o que lá agora. Sim. Né? Porque não é fácil ser mãe, gente. Os nossos filhos, eles são assim, bichinhos que fazem coisas perigosas o tempo todo, né? Não é fácil. E a gente se preocupa com eles. Então, automaticamente, se eu não tivesse me exercitando, eu poderia, Gustavo! E eu podia assustar ele. Provocar um acidente. E provocar um acidente porque eu gritei, né? Então, não, vem, Gustavo, meu amor, e deu tempo de eu chegar nele, né? E resolvi a situação, pronto. Já mudei o foco dele, já coloquei ele para fazer Sim. outra atividade, né? E não cheguei no grito. Então, sim, a prevenção ela é importante. Mas se eu cheguei no grito, se eu gritei, você trazer isso de uma outra forma, vem a informação, né? Opa, informação, não devo gritar, porque se eu gritava lá, isso é tudo muito rápido na cabeça da gente, é como um acidente de carro, né? Que passou a vida inteira, porque a gente está na tensão, né? Você está na tensão, o pensamento é muito rápido. Conexões, né? Porque a adrenalina faz isso, ela provoca isso. E daí, então, mudei, comecei a cantar, nananana, aí eu sento com eles e converso. Olha, meu amor, isso que você estava fazendo pode virar tal coisa. Jogo eles na reflexão. E se você tivesse continuado? O que poderia ter acontecido? Mas você mudou. O que aconteceu? Então, joga eles também para tomarem decisões na vida. Você pode continuar fazendo isso. Se eu não estiver perto, você vai poder fazer isso. Mas o que vai acontecer se você fizer? Sim. Jogar eles na reflexão é extremamente saudável. Fazer Sim, eles sim. serem pessoas. A gente não vai estar junto com eles o tempo todo na vida. Sim. A minha filha está lá na escola, está tomando decisões. Sim. Eu não estou lá para ver. A minha amiga me bateu. O que eu faço? Resolva. Você já sabe a diferença do certo e do errado. O que você acha? Eu não dou resposta pronta. Eu ajudo ela a construir a resposta. Sim. Entendeu?
É assim, é a forma que eu lido com a situação aqui, né? Filho de artista, né, gente? É um criativo, e a ideia é passar isso para vocês. Mas, Paty, tem um Legal. porém que é o seguinte: o número 4. O número 4, ele é muito, muito, muito importante. O número 4 é aquele que você gritou e você não conseguiu chamar a música, você entrou num estado de nervoso, você já está estressada, você já fez do seu dia uma bosta. Entendeu? Seu dia já, você já, vamos falar assim, não cagou no seu dia. Entendeu? Desculpa estar falando palavrão, estou falando baixinho para as crianças não ouvir, mas já foi. Acabou com o seu dia, acabou com o dia deles, com ou sem motivo, não me importa, porque normalmente a gente tem motivo, não estou falando isso, mas e aí? O que a gente faz depois? Então aí a gente vai para reflexão. Eu tenho aqui um cantinho da mamãe, que depois eu vou explorar um pouquinho mais sobre isso. Mas a gente vai fazer uma reflexão. Então eu falo para eles, agora a mamãe vai para o cantinho da mamãe, que a mamãe vai pensar, cada um no seu cantinho vai pensar, entendeu? Fica aí, e eu vou para o meu cantinho. Aí no meu cantinho eu vou explorar essa dor. Sim. Né? Às vezes eu explorar a minha dor é escrever, às vezes explorar a minha dor, porque eu não estou falando só de grito, estou falando de outras coisas também, né? Eu explorar a minha dor. Mas a gente vai falar sobre o cantinho depois, explorar as nossas dores no cantinho, que tipo de dores que a gente pode explorar lá. Então, a do grito, por exemplo, às vezes eu preciso me acalmar, às vezes eu preciso... Às vezes eu dou um pulinho, dou um monte de pulo para poder, né, tirar um pouco disso tudo. Às vezes eu ponho uma música, às vezes para baixar, sabe? Para abaixar esse nervoso e para poder respirar e poder voltar para a situação em que cada um está no seu cantinho pensando. A gente também vai falar sobre disciplina depois, né? Legal. Sobre métodos de disciplina. Então, eu tenho o meu momento de reflexão. Por quê? Porque quando a gente para e a gente reflete, outra técnica do teatro, sempre após os espetáculos ou sempre após cada exercício, a gente provoca uma reflexão. Para que serve essa reflexão? Para que a gente grave aquele momento. Sim. Então, é o momento do registro, né? Então, eu paro a situação e eu registro esse momento. Ai, mas eu não tenho tempo para nada. Eu vou falar uma coisa sobre o tempo. Se você ficar remoendo isso, você vai perder muito mais tempo. Por quê? Sim. Porque você vai se perder. Você não vai saber o que você vai fazer, porque a tua cabeça é como se tivesse um pano na sua frente e você não consegue enxergar as coisas direito. Então, você corre risco de você quebrar alguma coisa, você corre risco de se irritar ainda mais, você corre risco de ver um outro problema em cima desse problema, e você só vai prolongar a situação. Então, para tudo, vai lá e resolve. E você sabe o quanto eu exercitei para chegar nessa resolução, né? Sim. Quanto eu estava estressada, quanto eu estava incomodada, e quanto agora eu resolvo as coisas com muito mais agilidade, né? Sim. Você é meu, né? Gente, para quem não sabe, a Paty é minha amiga, né? Minha alma gêmea aqui. E eu sempre desabafei muito com ela. E eu estava num momento realmente muito crítico, né? De realmente não conseguir resolver. E hoje eu resolvo as coisas, pumf, né? É incrível. Eu falava, se essas crianças não me deixam, não me... E ficava problema, eu não consigo fazer, porque é o dia inteiro desse jeito. Não, hoje eu consigo fazer tudo, né? Sim. Hoje eu consigo fazer tudo que eu quero, tudo que eu preciso, tudo que eu gosto, tudo que eu tenho que fazer, coisas do meu trabalho, coisas da minha casa, coisas de tudo. Né? Então, chegamos ao quarto passo e refletiu, e aí você vai conversar com eles depois que você resolveu essa situação. Põe eles para refletir, vai refletir também, e aí você resolve essa situação. É interessante essa questão da reflexão, né, Paty? Porque você passando todos os passos, ele envolve percepção, envolve reflexão, mas principalmente a transformação, porque você mesmo citou que antes você já tinha todas as técnicas dentro de você, você já sabe como lidar com a situação, estava tudo aí dentro. Só que no dia a dia estava no automático. Né? Tava no grito, tava na falta de tempo, aí não dá para parar, mas de repente, quando você parou para refletir, então a primeira reflexão foi com você. Você parou para refletir, você olhou para a situação, opa, posso fazer diferente,
posso mudar. E começou esse processo de mudança. Então, nitidamente hoje, né, você está muito mais calma, muito mais tranquila, conseguindo sim transformar toda aquela agitação de antes com algo gostoso, divertido, leve, né? Porque é difícil. A educar o filho é difícil, mas dá para ser tranquilo, dá para ser divertido, dá para ser leve, dá para transformar isso realmente em propaganda de margarina. Dá. Porque se você consegue fazer todas essas reflexões, na hora do café da manhã, não vai ser o café da manhã que você falou lá do Porta dos Fundos, né? Que você citou, tudo agitado. Não, vai ser realmente da propaganda de margarina, mas de verdade. Né, de verdade. Porque a propaganda ela é só uma propaganda. Ela a gente pode até estar vivendo todo um estresse aqui e chegar lá no Instagram e postar aquela foto linda. Mas não é isso que nós queremos para nossa vida. É viver a propaganda de margarina. Viver a propaganda de margarina. E eu vejo que você... Eu acho que, aliás, a gente devia alinhar isso. Né? De falar e viver a propaganda de margarina. Porque não é um momento só, é um cotidiano, né? É você fazer daquilo todos os dias, né? Legal. Você ter ferramentas suficientes para que você consiga lidar com as suas situações, porque eu não estou falando assim, gente, seu filho nunca mais vai fazer arte na vida. Gente, você nunca mais vai ter um problema na vida. Não, eu não tenho, eu não sou fada madrinha, entende? Nem os passarinhos eu consegui trazer para resolver minha situação. Eu tentei, mandei Messenger, mandei mensagem de texto, mandei sinal de fumaça, mas eles passam aqui e cagam na minha varanda. Eu tenho que limpar ainda o cocô deles. Então, não tem como fazer isso não acontecer mais. Mas a gente tem como trazer ferramentas para que a pessoa lide com isso, né? Para que ela vire os seus próprios personagens a cada momento, né? Porque eu estou aqui trabalhando com todas as técnicas, todas as ferramentas, que até eu acho que nenhum psicólogo, de repente, faz, que é a coisa do na hora, sabe? Porque a gente transformava as nossas emoções muito rápido e era na hora. Então, e isso se perpetuava. Falava assim, meus alunos falavam assim, nossa, Paty, eu não vi a hora de chegar aqui para poder transformar o meu dia, né? E isso eu posso até trazer os meus alunos para falarem isso para vocês. Mas o que eu quero agora é que você tenha ferramentas para transformar o seu dia a todo momento. Sim. E é algo, Paty, aqui trazendo um pouquinho, né, da minha experiência dessa parte atriz. É muito interessante, eu fiz vários tipos de técnicas de terapia, experimentando ao longo da vida, e é interessante como o teatro, ele traz para você essa agilidade para você conseguir perceber o seu sentimento, perceber a sua emoção e transformar aquilo, e usar aquilo da melhor forma. Eu vejo como pilares da vida para você se equilibrar. É interessante fazer terapia num dado momento, né? Psicoterapia, algumas abordagens corporais. Claro. Eu acho que é muito interessante esse contexto do autoconhecimento, de constantemente a gente tentar ser um pouquinho melhor. E do teatro, o que eu vejo que dá para trazer para o dia a dia é realmente essa habilidade de quando acontece algo, aqui dentro de você percebe que aquilo está acontecendo. Paty, e com os exercícios, né, que você trazia, com os exercícios que a gente fazia no palco, era a percepção disso, coisa que na vida, muitas vezes a gente deixa passar, muitas vezes a gente não percebe. Né? Eu falo no dia a dia, sem você trabalhar isso. Você está com raiva, mas você nem percebe que você está com raiva. Às vezes acontece algo de manhã no seu trabalho, e aí você carrega aquilo o dia todo, à noite você acaba descontando no marido e nem percebeu que você passou o dia inteiro naquele movimento de raiva. Então eu falo, se você não trabalhar técnicas em você ou a sua percepção, isso corre o risco de acontecer e você ficar ali remoendo um sentimento sem perceber. E a partir do momento que a gente começa a trabalhar isso, né, essas benditas dessas técnicas que vêm do teatro, ajuda muito a aumentar essa percepção. Perfeito. Sim. Só muito um adendo, bom. Porque às vezes a psicóloga fala assim, a Patrícia falou que não precisa de psicólogo. Não, a gente caminha junto, na verdade. Porque, por exemplo, assim, eu tive muitos psicólogos que indicavam os alunos para mim. Né? Muitos, gente, não foi um, não foi dois, não foi três, nada.
tive muitos psicólogos que me indicaram, os alunos, para fazer essas transformações, essa mudança de hábitos, né? E eu também indiquei muitos alunos meus para o psicólogo, porque às vezes o buraco é mais embaixo, né? E daí a gente às vezes precisa que, às vezes não, eu acho importante a gente ir fazer terapia e tudo mais, mas às vezes a terapia por si só não vai resolver, entende? Então, então não tô, né, falando não vá, porque eu faço terapia a minha vida toda. Eu também. Né? Eu acho isso ótimo. Mas eu trago ferramentas que são muito rápidas e muito eficientes. E eu tenho certeza que, enfim, vão acompanhando, gente, vão acompanhando e aí vocês vão me contando. Paty, você tem mais alguma coisa para meio que uma mensagem final ou fazer um resumo de tudo o que aconteceu? Porque nosso papo está muito bom, mas a gente tem que encerrar, porque eu já vi que Guguinho acordou e tá deu o nosso horário. Ele está aqui mamando na live, ó. É que a imagem está ali em cima, mas ele está aqui mamando. Hora de começar a preparar o café para eles. Meu comercial de margarina aqui. Gente, eu acho que é vocês explorarem essas ferramentas todas, né? E tentarem. Acho que a mensagem do dia está escrita aqui, ó, na minha caneca. Dá para ver? Um pouquinho. Aí. Eu vou ler para vocês e vou fazer a tradução aqui. Aqui fala assim, ó. Don't wait for the perfect moment. Take the moment and make it perfect. Significa, não espere pelo momento perfeito. Pegue seu momento e faça o perfeito. Né? Então, acho que é por aí. Paty, foi um grande prazer participar do nosso café com... Não é o café com bolacha. Biscoito. Aqui é o nosso biscoito ou bolacha. Biscoito ou bolacha. Biscoito ou bolacha. No café da manhã aqui. O nosso café da manhã foi uma delícia. E vamos fazer mais, né, Pá? Foi gostoso, a gente está começando. Esse foi praticamente o nosso primeiro episódio. E vamos fazer mais. Você sugere quando que a gente faça? Bom, esse programa aí vai acontecer todas as segundas-feiras pela manhã, né? Então, todas as segundas-feiras, às 9 do Brasil, né, Paty? Às 7 horas aqui, às 9 horas do Brasil. Então, vocês são nossos convidados. E já tem programado também a nossa live, né? A live que é todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, né? E já temos também uma postagem das quartas-feiras também. A gente só não resolveu exatamente o horário, a gente já fez uma da quarta-feira também, mas a gente ainda não resolveu o horário. Mas tá lá, gente, tá lá. A gente, logo, vocês vão estar com todos os nossos horários bem certinhos para vocês, tá bom? Obrigado, Paty, foi muito bom. Obrigado você que acompanhou a gente até aqui. Continue, porque vão ter, né, muitas dicas. Eu tenho certeza que a intenção nossa é de gerar valor, é de ajudar você nessa transformação. Né? A Paty está trazendo essas técnicas, essas ferramentas, e a gente vai discutindo, a gente vai conversando. Para quê? Para que a gente possa tornar o nosso dia, a nossa vida um pouquinho mais leve, né? Então, um abraço a vocês, até segunda-feira, às 9 horas da manhã.